Parte especial aqui do Código Penal, a gente vai falar do crime agora contra a administração pública. A primeira observação que você tem que ter em mente é que não cabe o princípio da insignificância. Existem dois tipos de crimes funcionais, os próprios e os impróprios. A gente vai ver aqui que o próprio, se não for praticado por funcionário público, nesse caso aqui a conduta ela não vai ter conduta, não vai ter crime, a conduta se torna atípica. Agora, no caso dos crimes funcionais impróprios, quando for praticado por funcionário público, o tipo penal, ou melhor, quando não for, né? O tipo penal ele passa a ser outro. A gente tem um exemplo mais fácil aqui, o peculato. Se for praticado por funcionário público, é peculato. Se for por particular, seria o simples furto. A gente vai ver o primeiro crime aqui no artigo 318, que é a facilitação de contrabando ou descaminho. Aqui vai ser reclusão de 3 a 8 anos e multa. Facilitar a prática de contrabando ou descaminho com infração de dever funcional. Então ele está praticando, ele está facilitando a prática de contrabando ou descaminho para um particular, está infringindo aí o dever dele funcional. Responde aí por essa reclusão de 3 a 8 anos. O peculato é o seguinte, o artigo 312 é reclusão, a pena de reclusão de 2 a 12 anos, além de multa. Aí tem o peculato apropriação e tem o peculato desvio. O peculato apropriação, o funcionário público, ele tem a posse. Nesse caso aqui ele tem a posse em razão de quê? Do cargo dele. Ele vai se apropriar em razão do cargo. Vai se apropriar de dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel. Pode ser tanto público quanto particular. E o peculato desvio, ele vai desviar em proveito próprio para ele mesmo ou para terceiro. O peculato furto aqui é o seguinte, ele não vai ter a posse, ele vai subtrair, então ele subtrai, ou ele vai concorrer para que seja subtraído. Ele vai se valer nesse caso aqui da facilidade que ele tem, facilidade funcional. Já o peculato culposo é o seguinte, se ele reparar o dano antes da sentença irrecorrível, melhorando aqui vai ser o seguinte, vai ser detenção de 3 meses até 1 ano. Nesse caso aqui, o funcionário público ele vai concorrer culposamente para que o crime seja praticado por outrem em que, claro, ele não saiba quem é, senão passa a ser até concurso de crime. Nesse caso aqui, vai extinguir a punibilidade até se ele reparar o dano. Reparou o dano. E se foi antes da sentença irrecorrível, aquela que não cabe mais, aquela com trânsito julgado, antes dessa, vai extinguir a punibilidade. Caso seja posterior, pode reduzir até a metade, ou melhor, reduzirá até a metade. Peculato mediante erro. Esse erro aqui vai ser erro de outro. Alguém errou, o funcionário público cometeu o peculato aí. Peculato mediante erro. Vai ser reclusão também de 1 a 4 anos e também multa. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que receba. Nesse caso ele vai receber por erro de alguém. Ele vai estar no exercício da função dele. Temos o peculato eletrônico. Isso aqui é o seguinte, deixa eu dar um pause. O peculato eletrônico a gente vai observar o artigo 313A e o artigo 313B. Reclusãozinha aqui é de 2 a 12 anos. Não é uma pena baixa. No 313A, vai ser praticado por funcionário, aqui a diferença é que esse daqui é autorizado, funcionário autorizado. Ele vai obter a vantagem, o objetivo é de obter vantagem ou de causar danos. Nesse caso ele vai inserir dados falsos, ou ele vai simplesmente facilitar essa inserção desses dados falsos. Ou também vai alterar ou excluir os dados que estão lá, que são os dados corretos. Dados, claro, da administração pública, não da administração particular. O 13B vai ser o funcionário, só que nesse caso aqui ele vai ser sem autorização. O funcionário faz sem autorização, ou solicitação, não foi solicitado, ele não foi nem autorizado a fazer, ele não foi nem solicitado e ele não é o funcionário autorizado. Então ele não teve essa autorização nem solicitação da autoridade competente. Ele vai modificar ou alterar o sistema de informação ou programa de informática. Tá ligado aqui a programas de informática. E aqui tem a previsão de aumento de pena até a metade, caso seja constatado aí o danos, se gerar danos aí, ó, administração pública. A prevaricação é o artigo 319. A prevaricação ela prevê detenção, vai ser de 3 meses até 1 ano e multa. Funcionário que indevidamente ele vai retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou ele vai praticar contra a disposição legal. Ou retarda, ou deixa de praticar, ou pratica contra o que determina a lei. O objetivo nesse caso aqui vai ser satisfazer interesse e sentimento pessoal, dele próprio. Aí temos também a prevaricação imprópria. Esse daqui vai estar mais ligado à penitenciária. Vai ser o diretor da penitenciária ou agente público, que agora é policial penal, ou o diretor da penitenciária. Vai deixar de cumprir com o seu dever de vedar quem é o preso, né? O acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita comunicação. Então, tudo que é aparelho que permita comunicação de dentro para fora, ele tem obrigação legal de vedar. Caso não, comete esse crimezinho aqui de prevaricação própria. A concussão, artigo 316, é o seguinte, o verbo é exigir, a vantagem vai ser indevida, vai ser tanto para si ou para terceiro também. Direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou até antes mesmo de assumi-la, mas tem que ser em razão dela. Imagina que um agente que prestou concurso, ainda não está exercendo a profissão, mas foi nomeado, ele começa a praticar como se ele fosse funcionário. Então ele está, nesse caso aqui, antes mesmo de assumi-la, porém em razão dela.
tá praticando aqui a concussão, que é exigir, né? O verbo exigir. E temos aqui a corrupção passiva. Aqui não vai ser mais exigir, aqui vai ser solicitar. Solicitar ou receber. A vantagem continua sendo indevida, ou simplesmente aceitar a promessa de tal vantagem. O particular prometeu alguma coisa, ele aceitou. E nesse caso, para ele mesmo ou para o terceiro, também direto ou indiretamente, ele aceitou, ó, em razão da função, pode ser fora da função também antes de assumi-la, mas o principal aqui, ó, em razão dela. A corrupção passiva ela prevê um aumento de pena de 1/3, em consequência da vantagem ou da promessa de vantagem. Ao funcionário público ele vai retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou praticá-la infringindo o dever funcional. Ou seja, somente o verbo solicitar, receber ou aceitar a promessa de receber já é corrupção passiva. No entanto, tem a previsão de um aumento se em razão dessa promessa, dessa solicitação aí, ele retarde o dever dele, ele tem que fazer alguma coisa, ele retarde ou ele deixa simplesmente de praticar esse ato dele de ofício. Ou ele vai praticar, né, infringindo o dever dele funcional, tem que fazer uma coisa e faz outra em razão da vantagem, vai aumentar aí de 1/3 essa pena. Tem a possibilidade também da corrupção ela ser privilegiada. Nesse caso aí vai ser bem inferior, vai ser apenas detenção de 3 meses a 1 ano, e não é reclusão, é detenção. Ele vai deixar de praticar e vai retardar o ato, só que ele vai ceder a pedido ou influência de outrem. Não fala quem é esse outrem. Pode ser um superior ligando, pode ser o próprio particular. No momento lá ele simplesmente cede ao pedido, o particular pede para ele não fazer, ele aceita. Aí ele vai responder pela privilegiada aí. É importante observar o seguinte: o particular pediu, beleza, vai ser corrupção passiva privilegiada. O superior dele foi lá e pediu também, corrupção privilegiada. Agora, se nesse caso aqui, ó, partir dele, ele próprio lá por sentimento pessoal de, sei lá, de pena ou para prejudicar mesmo, partindo do próprio agente público, nesse caso aqui, aí passaria a ser o que, ó? Prevaricação. A diferença é essa. Se partir do particular ou de alguém, se partir de outro, na verdade, ó, corrupção. Se partir dele, prevaricação. A gente vai ver agora o excesso de exação também. Partir também funcionário público, ele vai exige tributo ou contribuição social, só que vai ser indevido. Ou se devida, pode ser devida também, só que com emprego de cobrança por meio vexatório. Então, excesso de exação vai ser exigir tributo aí ou contribuição social indevida. Agora, se for devida e ele também exigir, mas por meio vexatório, também comete esse crime de excesso de exação. Condescendência criminosa agora. Condescendência criminosa é o seguinte: por indulgência, o funcionário deixa de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Ou seja, ele tinha que fazer, tinha que punir o funcionário, só que por indulgência ele deixa de responsabilizar. Nesse caso aqui é o subordinado. Ou quando lhe falte competência, ele não é competente para isso, só que ele também não leva ao conhecimento da autoridade. Então ele vai praticar o crime de condescendência criminosa. Agora, a advocacia administrativa. Isso aqui é o seguinte: vai se patrocinar o interesse de quem? Interesse privado. E perante quem? A administração pública, seja direta ou indiretamente. Só que ele vai se valer da qualidade funcional. Imagina lá alguém que trabalha no Detran recorrendo fazendo recurso aí para um particular, valendo-se da qualidade dele de funcionário do Detran, e vai patrocinar, claro, o interesse aqui privado. Nesse caso vai cometer o crime aí de advocacia administrativa. Para finalizar aí, vamos ver o sigilo, violação do sigilo funcional, o artigo 325. Nesse caso aqui é revelar fato de que tem ciência. Então ele tem ciência e está revelando aí, em razão também do cargo, em que deva permanecer em segredo. Então essa notícia aí, esse fato tem que permanecer em segredo e está sendo revelado aí por um funcionário, né, que está fazendo em razão do próprio cargo. Ou se ele não faz, ele simplesmente facilita aí essa revelação desse fato que tem que estar em segredo. Só que tem a possibilidade de cometer aí a mesma pena, apesar de ser conduta bem diferente, é a mesma pena. Ó. Permitir, nesse caso, permitir ou facilitar o acesso. Ele está facilitando o acesso à pessoa não autorizada no sistema de informação ou em banco de dados da administração. Mediante o quê? Mediante atribuições, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma. Aqui vai ser reclusão, né? Esse crime do 325 aqui, ele vai ser reclusão de 2 a 6 anos, além de multa. Vai ser reclusão. Resultando em danos à administração ou a outra.